prazer te receber aqui no Igualmente, programa. eu te agradeço o convite. É sempre um prazer vir a Petrópolis. Eu achei muito legal, Regina, a gente trazer esse assunto, porque muitas pessoas ainda desconhecem o glúten, o que ele faz no organismo da gente. Com certeza. E muitas pessoas que são celíacas, elas desconhecem o mundo que elas podem abranger também. Eu digo isso dentro da culinária, né, Regina? Exatamente, não só celíacos. Nós sabemos perfeitamente que o glúten ele causa uma série de males. Antigamente se pensava apenas no celíaco. O celíaco não pode consumir nada que contenha glúten, mas vamos falar o que é o glúten, né? O que é o glúten? O glúten ele está composto no trigo, cevada, centeio, e ele funciona. Ele é uma molécula. Ele é muito pequeno. Ele é a proteína desses cereais. Então, o que acontece? Quando você tem uma incompatibilidade a esta substância, o seu organismo não consegue processar. Então, vem daí todos aqueles problemas que acabam causando males durante anos. Foi tão interessante que quando o meu primeiro livro saiu, de imediato, eu comecei a receber e-mails de pessoas que se descobriram celíacas. Olha. O que acontecia? Passavam mal, muito mal. O livro fala sobre toda a sintomatologia. E eles começaram a se descobrir, peraí, eu sinto isso. Eu sou a vítima do não estou nada bem. E começaram a buscar, obviamente, o médico para descobrir. Tem que ser feito, são exames específicos. Mas muitos acabaram descobrindo que eram celíacos e estavam, entre aspas, se envenenando pelo excesso do consumo do trigo, que realmente é o que mais contém o glúten, porque os outros contêm, mas quase não se usa. Uma proporção menor e menor cevada, proporção. O centeio quase não é usado, né? O trigo exatamente, o trigo é o principal. campeão. Mas fora a doença celíaca, já se sabe perfeitamente os malefícios causados. Eu sempre digo o seguinte, não é necessário, se você não é celíaca, você não precisa necessariamente deixar o trigo de lado. Mas por que se alimentar só de trigo? Virou um vício. Aqui o nosso país, principalmente, que é rico, você vai para o norte, você tem uma banana assada pela manhã, você tem tapioca, você tem vários produtos feitos de milho, tem várias opções saudáveis. E o que se faz? Se toma café com leite, pão com manteiga. Na hora do almoço, nós comemos o miojo correndo. E à noite, comemos, ao longo do dia, vamos comendo biscoitos, né? É verdade. E à noite, nós vamos relaxar um pouquinho, comendo uma pizza. Então, na verdade... Final de semana, vem a massa. Também. E os aniversários com todos os bolos, empadas, pastéis, etc. Olha, eu penso o seguinte, como eu falei, quem não é celíaco vai se beneficiar diminuindo a ingestão do trigo. Por que não? E aquele que realmente achar que não, eu quero fazer uma boa experiência, eu quero melhorar a minha vida, melhorar a minha saúde, eu vou fazer a dieta de 8 semanas sem glúten. Aí, de fato, é totalmente sem glúten. Agora, é interessante escutar as pessoas dizerem, sem glúten não se come. Vamos todos morrer de fome. Com certeza. Sem glúten se come pão, pizza, biscoito, macarrão, pastel, empada. Todas as massas podem ser feitas sem glúten, se utilizando substitutos para o trigo. A farinha de arroz, o amido de milho, são ótimos, a farinha de mandioca, são ótimos substitutos. Quando eu escrevi o meu livro, Glúten e Obesidade, a Verdade que Emagrece, aliás, eu escrevi esse livro por... Está aqui, gente, ó, glúten, obesidade, a verdade que emagrece. Na verdade, eu não pensava em emagrecimento quando eu escrevi esse livro. Eu comecei... Na verdade, você emagreceu 13 quilos em 8 semanas fazendo a dieta do glúten. Somente retirando o glúten. Gente. E isso já foi repetido
até em maior quantidade de peso. Pessoas mais obesas. Como 25 quilos, uma menina em São Paulo, com 8 semanas. Agora, somente retirando o glúten. Eu fiz essa... Na verdade, as minhas pesquisas em relação ao glúten não tinha nada a ver com emagrecimento. Eu comecei a ter, depois que eu passei dos 50, eu comecei a ter uns lapsos de memória. E, olha, eu não entendia nada sobre Alzheimer. Eu tinha lido assim ao passar, eu não tinha um conhecimento profundo a respeito. Eu comecei a pensar, pesquisando, de repente, o que eu posso fazer para melhorar a minha memória? Será que na alimentação tem alguma coisa que eu possa buscar? Eu adoro me cuidar pela alimentação. E essas pesquisas me levaram a algumas surpresas assim, incríveis. Descobri, por exemplo, que Alzheimer não era uma doença apenas para pessoas muito idosas. Acabei descobrindo que pessoas na casa dos 40 anos já estão aparecendo com sintomas de Alzheimer. Sintomas, né? Alguns sintomas. E Alzheimer é uma coisa séria, quando não bem diagnosticado a tempo, quando não bem tratado, você tem uma qualidade de vida. Hoje em dia tem ótimos remédios. Tem que sempre procurar um médico quando a pessoa tem um problema desse ou qualquer outro problema de saúde. Agora, sem tratamento, o Alzheimer vai levar até a demência. Então, o que é um lapso de memória hoje pode não ser apenas um lapso de memória. Eu fiquei assustada. Meu Deus, eu tenho que tentar fazer alguma coisa a respeito. E esbarrei em algumas pesquisas onde médicos americanos indicavam a retirada do glúten para o portador do mal de Alzheimer, melhorando a qualidade de vida. Segundo pesquisas que eles fizeram lá... Gente. E eu sempre sou muito questionadora. Bom, eu estou com Alzheimer. O médico me recomenda que eu diminua ou elimine o glúten da minha alimentação porque eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Que ótimo. Então, eu devo entender que o excesso de glúten pode fazer mal à minha memória? Não há pesquisa dizendo isso. Isso foi só uma tomada de posição. Eu acho que é assim, afinal de contas. Muito bem. Como não me custava fazer a experiência, resolvi tirar o glúten da minha alimentação determinei 8 semanas e comecei a fazer a minha dieta, desenvolvi a dieta, chamei uma nutricionista para ver se ela estava certa, não foi nada feito no ar, tanto que o meu livro tem assinatura de uma nutricionista. E não havia, teve um acompanhamento, não havia interesse né? de escrever. Eu não pensava que eu ia escrever um livro. Até então, era só a minha pesquisa. Era só as minhas anotações em relação aos alimentos. Ao que você também estava sentindo, né? Esse livro, ele não é um livro de culinária. Ele é um livro que fala sobre emagrecimento, sim. E outras doenças, são muitas doenças. Muitas. Dermatite hipertifoide, a pessoa retirando o glúten tem uma grande melhora. Tudo a ver com glúten. Tudo a ver com glúten. Então, são pesquisas sérias. O meu livro ele foi considerado referência em relação a este assunto. Ele é o único da América Latina que fala sobre glúten e obesidade. E por quê? Porque conforme os dias iam passando, eu fui emagrecendo, sem perceber. Uma amiga que me chamou a atenção: Regina, você está ficando mais magra. Bom, por quê? Aí eu tentei perceber o que estava acontecendo comigo. Simples. Quando eu retirei o glúten da minha alimentação, a compulsão alimentar que eu tinha praticamente desapareceu. Olha! O que acontecia? Eu e muitas outras pessoas depois, pelos seus depoimentos, que me mandaram, se descobrindo na mesma condição que eu estava. Eu comia o pãozinho pela manhã, nunca era 1 nem 2, era de 3 para cima, emendava no biscoito, uma fome insuportável e comia o dia inteiro, Quanto mais comia, mais ansiedade tinha, né, de comer. Quando eu retirei o glúten, essa compulsão, essa necessidade de comer sem parar, caiu, desapareceu. Olha, que sede, legal. Que era uma coisa que eu nem tinha. Eu confundia sede com fome. Eu nunca tomava água. Eu estava toda... O meu paladar estava embotado até então. Isso tudo foi voltando. Eu fui melhorando minha saúde. A minha pressão
se normalizou. Eu tomo ainda hoje meio comprimido do meu remédio. Na época eu tomava 2. Nossa. Mas por que eu mantenho esse meio comprimido? Mas remédio para quê? Para pressão. Pra O pressão. único remédio que eu tomo é um meio comprimido para manter a minha pressão, porque o meu cardiologista não permite que eu retire. Eu não tenho nada cardíaco, graças a Deus, mas depois que eu entrei na menopausa, eu me tornei hipertensa. Sem o controle e comendo desesperadamente, a minha pressão vivia muito alta. Depois que eu retirei o glúten, ela se mantém normal, mas ele acha que todos que se tornam, e isso é comprovado, todos que se tornam hipertensos, e no meu caso, eu tenho que manter esse remedinho, até por causa de um susto, alguma coisa que pode levar. Mas depois que eu retirei o glúten, eu nunca tive minha pressão tão bem controlada, minha saúde, enfim. Quer dizer, a retirada do glúten na sua vida só fez melhorar, fez né? a mudança, não só para mim, mas como para muitos dos meus leitores que me mandam os e-mails Tem contato falando com você, com né? certeza. Esse livro, ele é considerado um best-seller, ele já vendeu mais de 50 mil cópias. Glúten e obesidade, a verdade que emagrece. A verdade que emagrece. Mais de 50 mil exemplares vendidos. Mais de 50 mil cópias vendidas. E ele tem algumas receitas para ajudar quem vai fazer a dieta de 8 semanas. E aí aconteceu uma coisa interessante. Os meus leitores começaram a me cobrar mais receitas. Mais receitas. E depois, mais tarde, eu lancei a deliciosa cozinha sem glúten, provando que você pode fazer biscoito, pão, bolo, Tá aqui, tá, gente? pizza, todo tipo de massa, tem outras receitas também, sem utilizar nenhuma farinha que contenha o glúten. Muito E bom. melhorando a alimentação. Você pode, muito bem, não deixar o trigo de lado, mas você pode comer muito menos. As pessoas quando acham, eu vou eliminar o trigo da minha vida. Poxa, eu vou deixar de comer aquele francesinho, vou deixar de comer aquela macarronada, vou deixar de comer uma lasanha, vou deixar de comer a pizza do final de semana. Vai não comer é assim. tudo isso. Vai continuar comendo, só que feito com farinha sem glúten. Sem glúten, que vai fazer muito mais bem a sua saúde. Ah, com certeza. Não é mesmo, Regina? Depois você fez esse livro, como você falou, né? A Deliciosa Cozinha Sem Glúten, que foi um pedido dos seus meus leitores, né? Inclusive tem até uma receita que eu desenvolvi de um vatapá sem glúten. Opa! Então, Que você chique! pode até fazer uma viagem sem sair de casa a Salvador. Com certeza. Ô, Através Regina, agora para os receita. nossos telespectadores que estão em casa nos assistindo, como eu faço para adquirir esse livro? Porque a gente sabe que, gente, a Regina, ela mora no Rio, então tudo é envolvido lá embaixo, livraria, tudo lá embaixo. Nós temos algumas livrarias boas aqui em Petrópolis, mas eu creio que, por enquanto, ainda não tem o livro. Se elas, na maioria das vezes, a livraria tem no catálogo. Mas umas pedem, outras não pedem, demoram a pedir. Eles têm a obrigação de ter o livro, porque ele está catalogado. Mas, se não encontrarem, ou se preferirem rapidez para aquisição, nós temos o site, que é o gluteneobesidade.com.br, o e-mail, gluteneobesidade@gmail.com, ou pelo teleatendimento. As meninas estão lá e vão atender com todo carinho. Vão enviar pelo correio, é muito rápido, que vem pelo SEDEX. É o 21, né, que é o Código do Rio. 2447-2421. E sendo que qualquer um dos 2 livros elas vendem, mas elas têm até uma promoção casadinha, que eles enviam os 2 livros com um preço muito acessível. Entendi. Então, gente, se você gostou do assunto, está a fim de descobrir mais sobre o glúten, você pode adquirir. Se você não encontrar em nenhuma livraria aqui de Petrópolis, ou se você quiser mais agilidade na entrega, é só mandar através do site gluteneobesidade.com.br, ou então através do teleatendimento, que é o 21, Código do Rio, né, gente? 2447-2421. Aí você vai conseguir obter ou um dos 2, ou então os 2 juntos, que tem a promoção casadinha, que a Regina nos disse. Regina,
Para mostrar às pessoas que é fácil obter um produto sem o glúten, no próximo bloco vamos fazer uma receitinha rapidinho de um pão ali? Com prazer. Então, gente, rapidinho, no próximo bloco nós vamos preparar, a Regina, né, vai preparar uma receita de um pão sem glúten no próximo bloco. Já já nós voltamos. Olha só, para mostrar para vocês que a receita que ela vai preparar, que é do livro, ó, A Deliciosa Cozinha Sem Glúten, eu vou ler para vocês, está aqui no livro, tá? O pão que você vai fazer, Regina, é o pão de iogurte desnatado, é isso? Exato. Então, eu vou passar para vocês a receita, como a gente sempre fala, depois a receita vai para o nosso site, supermais@adonaitv.com.br. Esse é o e-mail, mas é o dá no meio. Entra lá no site da Esse aqui Adonai. tira por aqui, esse vai para a Donai, porque já está na coisa. É a mesma receita, É a mesma só que receita. está numa listinha diferente, Tá, que é a que vai para o site. Tá em letra maior, gente. A gente enxerga mais fácil. 8 colheres de sopa de farinha de arroz. Essa aqui. Você vai encontrar no supermercado escrito creme de arroz, né, Exato, Regina? nas caixinhas de 200 gramas. E tem de várias marcas. Aquela É. caixinha verde. Não é difícil de encontrar, tá, gente? Não. No mercado tem escrito creme de arroz. Farinha de arroz é a mesma coisa. São 8 colheres de sopa, uma colher de... Pode ir Vou colocando? botar? Tá. 8 colheres de sopa de farinha de arroz, uma colher de sopa de leite em pó. Qualquer leite. Leite Pode ser em desnatado, não tem problema Integral, tanto faz, né? não. Exato. Uma colher de sopa de farinha de linhaça. Se você não tem a farinha em casa, mas tem a sementinha, só bater no liquidificador bem batidinho, que vai virar farinha. Que vira essa farinha. Inclusive, tem até farinha de linhaça para vender, mas Já eu pronta, pessoalmente gosto de bater a minha no liquidificador. Então, Então, uma colher de mais sopa. fresquinho. Uma colher de É sopa. verdade, fica mais fresquinho, Mais né? fresquinho. Uma colher de sopa de gergelim. O gergelim não é batido não, né, Não, Regina? o É a gergelim é sementinha aquela mesmo. sementinha. Esse aqui é o branco, mas não há necessidade de ser, não. E outra coisa, o gergelim é opcional. Caso você não goste ou Não não precisa tenha, colocar. você pode deixar sem, não precisa colocar. Mas é sempre bom. Sempre é, né? saudável, aquele né? reforço aí Com na certeza. energia, que o gergelim é bastante energético. Uma colher rasa de fermento em Dá uma pó. mexidinha aqui. Gente, eu estou assim, cheia de dedos nessa cozinha linda, então vocês vão me perdoar aqui. Cozinha linda, decorada pela loja Utilitar. Rosane, um beijo pra você. Obrigada pelo teu carinho. Muito linda, realmente. ficou muito Presente linda. de Natal, gente, ó, vai lá na Utilitar, tem coisas maravilhosas lá. O fermento primeiro. Ah. Uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Fermentinho é aquele fermento do bolo, viu? Não é fermento não é o de fermento para pão, pão, não. não. Ele é um pão feito com fermento de bolo. E sabe o que nós ganhamos com isso? Vocês não vão precisar esperar aquela 1 hora para esse pão crescer. Esse pão ele é tão rápido que dá para fazer na hora do cafezinho da manhã e comer fresquinho. Aliás, o bom dele é comer fresquinho, embora ele dure até 3 dias perfeitamente Sem conservante, sem nada, né? Uma colher de sopa de manteiga, tá, a colherzinha de manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Sempre é bom colocar, viu? Essa manteiga, ó, uma colherzinha, isso aqui é uma colher de sopa. Ela ficou bem na ponta porque ela ficou mais alta. E 2 colheres de sopa de azeite. Ou se você Pode em ser casa óleo. pode usar o óleo também, né, Regina? Pode usar o óleo. Eu, pessoalmente, gosto muito do azeite. Azeite pode parecer que é gordura, meu Deus, azeite é gordura. Azeite é uma gordura saudável. Saudável, Não né? deixe de utilizar, porque faz muito bem à saúde, viu? Com certeza. As gorduras saudáveis, elas auxiliam o coração. Por isso que devemos evitar as que não são tão saudáveis assim e substituir pelas boas. Com certeza. O ovo é inteiro, Regina? É um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Dá uma batidinha aqui. Um ovo inteiro. E um copo de iogurte a estrela da receita. desnatado. Se você em casa tiver o integral, também pode ser o integral, não tem problema, né? O Regina? ideal é usar o desnatado até para evitar um pouquinho Gordura. mais, exatamente, teor de gordura. Se você está fazendo a dieta aí para emagrecer, É. então usa o desnatado. Mas se por acaso não, você prefere utilizar o
o outro, O né? outro, tudo Deixa eu bem. chegar pra cá um pouquinho, Regina, pra ver se Aqui? dá... Aqui, ver se dá pra mostrar em cima. Foi, meninos? Bota aí. Isso, tá. aqui, ó. Perfeito. Tá? Faltou só uma colherzinha de chá de sal, Regina. É a colherzinha de sal Lá do o chá. sal. Por quê? Porque ela também é opcional. Se você é um hipertenso, por exemplo, se você não pode... Quer uma colherzinha? Gostaria. Eu acho que eu não tenho colherzinha. Não, Pega essa. eu sei medir. Olha, uma colherzinha de chá. É aquela colherzinha pequenininha, tá, gente? De chá. De chá. E depois você vai experimentar. Se você, por acaso, achar que essa massa tirar um pouquinho de não coisa está daqui. com sal suficiente, você pode botar mais um pouquinho. Outra coisa, como nós usamos o leite em pó, essa massa ela tem que ficar como um bolo. Então você pode pegar um pouquinho, você tem um pouquinho de água à mão? Água tem. Eu mostro. Olha bem, tem vezes que não há necessidade da água. Depende muito de como está o seu iogurte. Quando ele vem com muito soro, você não tem necessidade da água, não. A massa fica totalmente já pronta para ir. Pra cá um pouquinho, aqui, Isso. ó. Isso. Tá. Então aqui ela Olha teria bem. que levar um pouquinho mais de água. Por que ela vai levar água? Para ficar como se fosse um mingau grosso. Você não vai perder, pouquinho só que eu coloquei, viu, gente? E vocês vão ver Mas, Regina, que muda tudo. Se eu quiser acrescentar iogurte, então, eu posso no lugar da água ou não? Não. Fica. Eu acho, Senão vai eu ficar com pessoalmente. muito sabor de iogurte. Olha aqui, o que acontece? O que você pode substituir nesse caso? Se você não usar o leite em pó, você pode usar essa quantidadezinha de água que eu usei do leite. Leite comum. Exatamente. O importante é que essa massa fique exatamente como eu vou mostrar para vocês. Vou botar só mais um pouquinho. Pronto. Ela tem que ficar um mingauzinho grosso. Um mingauzinho. O bolo, gente. A massa é a de massa de bolo. bolo. Olha, já está. Perfeito. Ela até está um pouquinho mais durinha. Se vocês quiserem botar um pouquinho mais de líquido, vocês podem. Mas eu acho, para mim, ela está perfeita. Olha assim. Como é que eu sei que ela está perfeita? Olha aqui. Ó. Tá? Só Aí deixar. você vai bater. Não é necessário ficar batendo demais. Não é necessário bater numa batedeira. também Nada não precisa, disso. é só misturar Na verdade, mesmo. exatamente. Funciona como um pouquinho mais do que misturar. Né? Seria uma batidinha, mas não tanto quanto batemos o bolo. Agora, né? o segredo aqui, Regina, a gente vai colocar ali na forminha. Pronto, agora é só colocar na forma. Na forminha que tá aqui. Deixa eu Uma ajudar a forminha de Regina. pão. Essa forminha aqui, gente, ó. Essa forminha de pão, para pão de forma. Você encontra fácil aqui na cidade também. Ah, sim. E o segredo é colocar esse pão no forno frio. Exatamente. Bote o... Você até pode ligar o forno. Por exemplo, agora seria uma ótima hora. Você dá uma corridinha, liga o forno e bota a sua massa. Ou se não, prepara a massa. Quando for ao forno, você liga. Ele vai fermentando conforme o forno Vai for aquecendo. aquecendo. Tempo. Gente, olha bem. Fogão é uma coisa séria, tá? Então, primeira vez você vai ter que ver quanto tempo o seu forno vai levar para... Vai levar. Em média, assar. 25 minutos. De 25 minutos a meia hora. Entendi. Aí, Você vai ó, olhar, vai é depender do fácil de forno, perceber. do seu forno em casa. Com certeza. Como que eu sei que ele tá assado, Regina? Ele fica douradinho por Ele fica cima? moreninho. Ele fica moreninho e você vai fazer a experiência espetando aquele famoso palitinho, exatamente como você faz com o teu bolo. Sequinho, tá passado. Tá perfeito, pode ser apreciado com uma manteiguinha, uma geleia. Pode fazer um sanduíche com ele. Como ele é muito fácil, pegando mais aqui, pronto, tá prontinho. Agora você pode pôr no forno, gente, olha aí como ele ficou. Olha que bonito aqui. Tá? Só botar no forno agora, a massa é molinha mesmo. É assim mesmo, tá? Só colocar lá no forno. Lembre-se, é uma massa como se fosse uma massa de bolo. Então, vai no forno. Vou ligar aqui. Agora ele vai ficar de 25 minutos a 30. E vocês vão tirando, experimentou. Palitinho saiu seco, tá perfeito. Agora, gente, como o nosso tempo está acabando, nós não vamos ter tempo para mostrar, esperar aquele lá ficar pronto. A Regina já trouxe um aqui
prontinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um biscoitinho também que ela fez, olha, de amendoim, né, Regina? Esse biscoito ele é um biscoito de amendoim. Ele é muito saboroso. Ele é altamente nutritivo. Macio, gente, não é aquele biscoito duro, não é igual aqueles biscoitos durinhos, não. Ele é macio, sem glúten. Sem glúten. Feito Também com farinha tem de essa arroz. receita no livro. Feito com farinha de arroz e amido de milho. O bolinho, o pão. Aqui, de menino, iogurte. pegou aqui por cima também? Mostra aí pra gente. Isso, ó. O pão sem de glúten. iogurte, bom de iogurte. Ó. Natural de iogurte desnatado. Você vai poder utilizar com o que quiser. Deixa eu provar ele aqui, para ver como é que fica o sabor. Ele é gostoso. Isso eu garanto. Esse é o campeão da preferência do pessoal, porque existe vários, que tá? delícia. O livro tem pão de inhame, que é maravilhoso. Pão de milho, tem muitas, são mais de 150 receitas. Ô, Regina, E vários biscoitos também. para quem não gosta de linhaça e tal, pode colocar, porque não fica com o sabor da linhaça. Não fica. E vai fazer bem para a sua saúde, seu intestino, tem ômega 3, vai fazer bem aí a mulherada, ó. Hormônio, gente, ó. Falou com mulher, falou de hormônio, Depois dos né? 40, né? Não é? Devemos pegar o nosso pacotinho de linhaça e ficar quietinho, porque realmente ele dá aquele reforço aí no Então, hormônio. gente, tá aí a nossa receita, pão de iogurte sem glúten, que a Regina veio fazer especialmente pra gente, mostrar para você aí de casa que existem várias opções para você mudar a sua qualidade de vida. Com saúde, Com né, certeza. Regina? Em primeiro Levar lugar. isso para a família toda. Olha, não precisa nem falar que não foi feito com trigo, que você usou outro tipo de farinha. É verdade. Faz esse pãozinho, serve, não fale nada. O que acontece? Qual é a diferença dele para um pão de trigo? O trigo, por causa do próprio glúten, ele é mais elástico. E posso os te falar? nossos não são, mas só isso. Posso é a te única falar? diferença. É leve. Essa Muito massa leve. é leve. É muito leve. Porque O quando você iogurte faz dá o pão, essa propriedade a ele. Quando você faz o pão com trigo, a massa fica. Você come aquele pão, você sente a massa pesada. E esse não. Não, ele é Ele é levíssimo. leve, gente. É muito saboroso. Tá aqui os livros da Regina, Glúten e Obesidade, a verdade que emagrece, e a deliciosa cozinha sem glúten. Esse é a deliciosa cozinha sem glúten. Ele tem bastante receitas. Mais de 150 receitas. Mais de 150 receitas. Então, quer dizer, você pode variar todo dia o seu prato, que você não tranquilo. vai enjoar com certeza. Para adquirir esses livros, você pode ligar para o teleatendimento 21, porque é Rio de Janeiro, 2447 2421. Se você tiver qualquer dúvida também, pode entrar em contato através desse número também com a Regina. Ela vai ter o prazer de estar te orientando, tá bom? E as meninas lá também. Com certeza, as meninas que estão lá no teleatendimento também São estão bastante atenciosas, estão lá à atenciosas disposição. e podem te ajudar também. Regina, quero te agradecer. Eu que Você ter agradeço. vindo ao programa, para mim foi uma honra te receber aqui. E para mim também estar aqui, eu adoro Petrópolis. Nasci aqui, tenho que gostar da minha cidade. E gosto muito de você, amigas para sempre. Quero mandar um beijo pro Hugo, pra Iris e pro nosso gatinho lá que tá lá fora, né? O Ícaro. Gente, beijo, obrigada, tá, pelo carinho, pela atenção de ter trago a mamãe aqui também, né, Regina? É verdade. E para as minhas amigas aí de casa, meus amigos, Bernardo, beijo para você, tá? Fica com Deus, Papai do Céu te abençoe. A você aí de casa, espero que vocês tenham gostado da nossa receita e dessa dica que a Regina veio especialmente trazer para a gente hoje. Fiquem com Deus. Regina, mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês todos. E até a próxima, né? aproveitem a receita. Gente, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Estarei aqui te aguardando nesse mesmo horário. Beijo, tchau.